mais um domingo, né? Onde iremos cantar um pouquinho, meditar um pouco na palavra, cultuarmos de uma forma diferente. E para iniciar, vamos cantar a música Incomparável, né? E ela diz: tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Até porque se habitasse em tendas, em templos, como que estaria Deus habitando hoje na nossa realidade? Mas Ele está em nós. Então, cantemos todos juntos, vamos declarar que é eterno, que é perfeito, que é princípio e que é fim. Mas Ele é o coordenador e o gestor de tudo, está conosco. Cantemos.
Olá, meus irmãos. Eu hoje estou aqui como parte da tesouraria da igreja para poder informar os irmãos que, mesmo diante de tudo isso que tem acontecido, a igreja tem conseguido honrar com suas responsabilidades financeiras e que nós louvamos a Deus pela consciência de família que Ele tem nos dado e que possamos perceber a nossa responsabilidade diante de todo esse processo. Fiquem todos com Deus e tenham uma boa semana. Hoje a gente está aqui no PG e Juliana vai falar como tem sido para a vida dela, da família dela, esse PG aqui na nossa casa. Então, tem sido assim muito bom, né, nossos encontros. Na verdade, falar por mim, né, tenho feito uma desconstrução de várias coisas que eu aprendi antes, né, e aprendendo novamente. E está sendo muito bom para a gente confraternizar, socializar e aprender um pouco mais sobre o que é ser igreja, né, do que da empatia, essa comunhão. Então está sendo muito bom. Beijos. Muito bom falar com vocês. O amor que vai de leste a oeste nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. Cante. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre toda a família de Deus, sobre toda a sua casa.
Que alegria nós estarmos nessa manhã para juntos louvarmos ao Senhor, trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. O que nos dá esperança é o eterno e não aquilo que é histórico. O que nos dá esperança são as intervenções e a lembrança da condução do eterno em todo o processo histórico. Porque olhar para a história humana, única e exclusivamente dependente do próprio ser humano, isso não nos dará esperança. Pelo contrário, nos desesperançaremos. Ou seja, olha para o lado e veja, no meio de tanta dor, tanta luta pela saúde, e a gente vê do outro lado gente tentando se aproveitar desse momento para se estabelecer no poder, para se estabelecer na economia, para tentar tirar alguma vantagem de um processo desse tão doído para a humanidade. Por isso, olhar horizontalmente para a história só nos trará desesperança, mas trazermos à memória o eterno, trazermos à memória aquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos, trazermos à memória a nossa filiação, a nossa identidade, o nosso papel, isso nos dá esperança. Por isso, a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria para a vida de um cristão é um mandamento, não é uma opção para aqueles que são mais fervorosos ou não. Não, a alegria do Senhor é um mandamento. Alegrai-vos no Senhor. Você vai ver várias vezes, várias passagens falando sobre essa determinação do Senhor. Por quê? Porque a alegria não tem a ver com aquilo que é sensorial. A alegria não tem a ver com sentimental. A alegria não tem a ver com circunstancial. Afinal, o apóstolo Paulo nos ensina que ele aprendeu o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Sabia passar por momentos bons, por momentos de bonança, mas também sabia passar por momentos de privações. E ele disse para nós que ele poderia todas as coisas naquele que o fortalecia. Se ele poderia, e nós servimos ao mesmo Deus que o apóstolo Paulo, se nós somos um em Cristo Jesus, com o apóstolo Paulo, com Jesus de Nazaré, nós também temos o mesmo Espírito que conduziu o apóstolo Paulo nesse processo todo de maturidade. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer para os crentes filipenses, no demais, irmãos meus, tudo que é perfeito, tudo que é louvável, se há alguma fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Ocupem a mente de vocês com aquilo que vem do alto. Ocupem a mente de vocês com aquilo que é belo. Há tanta beleza de Deus se manifestando no meio disso tudo. Há tanta graça, há tanta bondade, há tanta misericórdia. Nós não estamos impedidos de continuarmos manifestando o amor. Nós não estamos impedidos de continuarmos manifestando a graça. Nós não estamos impedidos de continuarmos manifestando bondade. Nós não estamos impedidos de continuar manifestando a misericórdia. Por isso, nos alegremos sempre no Senhor. Nessa primeira hora do dia, nesse primeiro momento do dia, nessa manhã de domingo, eu quero trazer em nome de Jesus essa lembrança ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração, de que a alegria do Senhor é a nossa força. Quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Amém? Vamos orar? Pai bendito, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado por cada pessoa que está aqui nos assistindo nessa manhã, que a Tua palavra possa penetrar profundamente nos corações, que a Tua misericórdia possa se manifestar de uma maneira significativa e transformadora na vida de cada pessoa, os tornando dia após dia humildes, os tornando dia após dia convencidos do Seu amor, se vendo
na cruz de Cristo, alcançado pela sua graça e pela sua misericórdia. Pai bendito, o Senhor que nos concedeu o favor inimaginável por nós, nos dar o seu Filho para que por meio do seu Filho nós pudéssemos ser favoráveis também a outras pessoas. Que o seu amor, que o seu doce Espírito possa alargar as fronteiras do nosso entendimento nessa manhã, para compreendermos um pouco mais a esperança do nosso chamado em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu querido irmão, nesse momento você estará com a oportunidade de participar, de contribuir, de participar dessa graça. Contribuir, ser solidário é uma graça. Porque não são todos que têm um coração solidário. Não são todos que se veem maduros e contribuem, e cuidam e ajudam no cuidado da igreja e no cuidado uns com os outros. Portanto, vai aparecer aqui no canto do vídeo o número da conta e você pode estar assim contribuindo, fazendo a sua oferta, fazendo aquilo que Deus colocar no seu coração. Amém? Deus abençoe você, que Deus continue iluminando você e que multiplique a virtude de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Vivam como filhos da luz. É esse tema que nós temos percebido, discernido a respeito daquilo que o Senhor tem para nos falar neste ano. Esse foi o tema que o Senhor, em oração, nos entregou ano passado, para que nós estivéssemos esse ano meditando, trazendo à memória tudo aquilo que, na verdade, compõe a nossa essência. Viver como filho da luz não é uma opção para aqueles que acham que são cristãos. Não. Viver como filho da luz não é uma possibilidade para aqueles que evocam o bom nome de Cristo. Viver como filho da luz não é uma alternativa para aqueles para quem o Senhor emprestou o seu bom nome. Não, irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer esse imperativo: vivam como filhos da luz. Por quê? Porque, na verdade, o que nós somos é filhos de Deus. E porque somos filhos de Deus, fomos iluminados, porque o que nós não sabíamos é que Deus ia, dentre toda a sua criação, eleger uma parcela da sua criação para ser adotada como filho de Deus. Nós não somos filhos legítimos, mas somos filhos adotados, e essa palavra adotados, na palavra que o apóstolo Paulo vai se utilizar, diz respeito à mesma natureza. Ou seja, é como se não houvesse uma diferença do filho natural para o filho adotivo. Não. Em Cristo Jesus, a mesma medida de amor, a mesma medida de bondade, o mesmo olhar, a mesma intensidade de amor que o Pai tinha sobre Jesus Cristo de Nazaré. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Essa mesma medida de amor está sobre todos aqueles que estão escondidos em Cristo Jesus. Essa mesma medida de amor está sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus amou o mundo, e é maravilhoso entender que, na verdade, hoje, por conta da sua graça, Deus olha para toda a humanidade através do sacrifício de Cristo Jesus, que é um sacrifício eterno. Se perdem aqueles que se rebelaram contra o sacrifício eterno de Deus. Se perdem aqueles que se tornaram completamente alienados daquilo que o Senhor fez desde antes da fundação do mundo. Por isso o apóstolo Paulo, no seu primeiro capítulo, ele vai dizer: bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. De maneira que aqueles que são filhos de Deus não fazem nada para serem abençoados, não fazem nada para receber uma graça,
não fazem nada para receber um favor de Deus, não fazem nada para receber alguma bênção. Não. Aqueles que são filhos de Deus sabem que a bênção está na sua origem. E tudo o que fazem é para traduzir a bênção de Deus que está sobre eles, sobre a casa dele, desde a eternidade. Por quê? Porque ele sabe que ele foi eleito dentre toda a criação, ele foi eleito para ser filho de Deus e foi predestinado para viver conforme o bom propósito, para que fôssemos santos, para que fôssemos irrepreensíveis em sua presença. É por isso que o apóstolo Paulo vai orar no mesmo capítulo 1, dizendo: eu oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que vocês possam compreender a esperança da glória de Deus, a herança pela qual vocês foram chamados, para que vocês possam compreender a esperança do seu chamado. Vocês foram chamados para que vocês sejam uma manifestação do governo de Deus sobre toda a sua criação. Por isso, o poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos foi o mesmo poder que ele utilizou para nos trazer dos mortos. Para quê? Para que agora, em Cristo Jesus, nós fôssemos um e por meio dessa unidade Deus governasse todas as coisas por meio do seu corpo. Por meio do seu corpo, que é a Igreja de Cristo, e ele pudesse preencher tudo e todos por meio do seu Espírito, através do corpo de Cristo, que é a sua Igreja. Por isso, meu amado irmão, o apóstolo Paulo entra pelo capítulo 2 dizendo: olha, antes vocês estavam mortos porque vocês viviam completamente alienados. Vocês eram, no seu estado de mortos, vocês eram fruto da cultura, vocês eram fruto das manipulações dos poderes das trevas, vocês eram frutos dos desejos da carne, por natureza vocês eram merecedores da ira. Olha que interessante, irmãos, nós não éramos pecadores porque escolhíamos, não, irmão. Nós éramos pecadores porque essa era a nossa condição. Pecado não está na esfera do comportamento. Pecado está na esfera da condição humana caída. Pecado é a natureza humana caída. Pecado não está no que eu faço ou deixo de fazer. Pecado, na verdade, é a minha condição. Em pecado me concebeu a minha mãe. Por isso, o mérito que nós temos era da ira. Era da ira. Nós merecíamos a ira de Deus por natureza. Mas Deus, que é rico em misericórdia, que é rico em graça, com muito amor que nos amou, ele veio, nos redimiu pelo sangue de Cristo Jesus e nos incluiu na sua família, nos lavou pelo sangue de Cristo Jesus, não pelos nossos méritos, não pelo nosso esforço, não pelo nosso empenho, não pela nossa dedicação, não pela nossa vontade, mas pela sedução do amor de Cristo Jesus manifesto a toda a criação, a toda criatura de Deus. Por isso, a salvação ela é resultado da graça. Isso não veio dos nossos esforços, foi um dom divino de Deus. E esse dom, ele veio mediado pela fé em Cristo Jesus. Para quê? Para que as obras não fossem fruto do nosso mérito, mas que as obras fossem fruto da ação de Deus sobre nossa vida. Porque graça não é Deus nos favorecendo, não. Graça é o favor de Deus dispensado a nós. E esse favor de Deus nos tornou favorável aos nossos irmãos. Por isso somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para a realização das boas obras. E Paulo continua no capítulo 2, chamando a nossa atenção, porque falando, olha, antes
vocês eram estrangeiros, vocês eram estranhos às alianças, à promessa, vocês estavam sem Deus, sem esperança no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, Ele veio, reconciliou e fez de ambos um só. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. De maneira que agora, para o ser humano, não há mais ninguém estranho, não há mais outro. Para o ser humano não há mais outro. Não há mais outro. Para o ser humano, o único outro que existe é Deus. É Deus. Deus é o outro totalmente diferente do ser humano no sentido da divindade. Completamente. Completamente. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, tudo isso. Então, para o ser humano, o único outro que existe é Deus. O ser humano, em relação ao ser humano, é sempre o seu próximo, porque o ser humano é uma unidade plural. Assim como Deus é uma unidade plural, Pai, Filho e Espírito, de maneira que se você quiser se ajoelhar e falar com Deus, você vai falar com o Pai, com o Filho, com o Espírito. Não, mas eu quero falar só com o Espírito. Vai estar lá o Pai, vai estar lá o Filho. Não, mas eu quero falar só com o Pai. Vai estar lá o Filho, vai estar lá o Espírito. Não, mas eu quero falar só com o Filho. Não tem como. É uma unidade indivisível. Assim como não tem como viver alienado da relação. Se você diz que é filho de Deus, não tem como você olhar para o ser humano e chamá-lo de outro. Não tem como você olhar para o ser humano e não chamá-lo de seu próximo, e não ver nele o seu próximo. Nós somos um, nós somos uma unidade, nós somos esse homem comunitário. E aí o apóstolo Paulo vai entrar agora no capítulo 3, dizendo para nós algo que é maravilhoso e profundo. Ele diz para nós assim: Carta do apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso, capítulo 3, verso 1. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Que maravilha! Que consciência é essa? Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, em favor de vocês, gentios. Por essa razão. Meu irmão, essa é uma questão de perspectiva. Você precisa lembrar que Paulo está escrevendo essa carta no tempo de prisão, no tempo em que ele está confinado, no tempo em que ele não pode ter acesso nem à sua casa, no tempo que ele não pode sair de quatro paredes. As prisões antigas, na verdade, eram um lugar muito apertado, com alguns buracos no teto a fim de entrar luz. Então Paulo está naquela condição de preso. E por que o Paulo está preso? A gente poderia alegar uma perspectiva completamente horizontal. Por exemplo, Paulo está preso porque, numa perspectiva horizontal, porque segundo Lucas registra lá em Atos, capítulo 21, verso de 29, vai dizer: anteriormente eles haviam visto o Éfeso Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. Ou seja, acusaram Paulo de levar um gentio no templo. E havia lá no muro, num dos muros do templo, uma inscrição dizendo que se o gentio entrasse, deveria ser morto, seria morto. Então acusaram Paulo de ter entrado lá com um gentio no templo. E foi um alvoroço. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão, agarrando Paulo, arrastaram para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas, tentando eles matá-lo. Chegaram as notícias ao comandante das tropas romanas que de toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu. Meu irmão, se não fosse essa intervenção policial, Paulo teria sido morto.
Então a gente poderia dizer, meu irmão, que o apóstolo Paulo estava preso pela perseguição dos judeus. Paulo poderia estar lá naquele contexto de confinamento, podendo dizer assim, eu estou preso porque os judeus me perseguiram, eu estou preso porque eu estou sofrendo uma injustiça, me acusaram injustamente de ter entrado um gentil no templo, já que eu sei das regras, como é que eu fui ferir essas regras? Então me acusaram, fizeram um motim lá contra mim e agora eu estou aqui sofrendo injustamente. Paulo poderia estar se lamuriando naquele momento de aprisionamento, se ele tivesse uma perspectiva horizontal. E isso é tão forte, isso é tão intenso, porque a consciência do apóstolo Paulo é tão maravilhosa, porque presta atenção, por que Paulo está sendo aprisionado pelos judeus? Exatamente por conta desse espírito que Cristo dá para nós, irmãos. Aqueles que estão em Cristo Jesus recebem esse espírito de não enxergar mais o ser humano como o outro. Aqueles que estão em Cristo Jesus recebem um espírito de ver no ser humano o seu próximo, uma extensão dele, assim como Adão, quando viu a Eva, quando viu a mulher, melhor dizendo, sendo formada, e ele lança aquele olhar, essa sim é osso dos meus ossos, essa sim é carne da minha carne. Nós que estamos em Cristo Jesus, de maneira espiritual, de maneira a discernir o espírito e a vontade de Deus, nós olhamos para o ser humano dizendo, esse sim é uma extensão de mim, esse sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ele é uma extensão porque ele foi tirado da mesma pessoa que eu fui tirado, ele foi criado, ele foi formado no mesmo ambiente em que eu fui formado, porque todos nós fomos criados em Cristo Jesus, tomamos a forma que Cristo Jesus deseja. Meu querido irmão, esse foi o espírito pelo qual Paulo foi preso. Essa foi a razão pela qual o apóstolo Paulo foi preso, porque olha em Atos capítulo 22, verso de número 20. E quando Paulo está sendo julgado, e quando foi derramado o sangue de uma testemunha, Estevão, eu estava lá. Paulo agora está se defendendo, falando inclusive da história de ter participado do martírio do Estevão. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse, vá, eu enviarei para longe aos gentios. Quando Paulo utiliza essa palavra aos gentios, vá, eu enviarei para longe, para os gentios. A multidão, olha o verso de número 22. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Meu querido irmão, o que Paulo disse? Não há mais distanciamento, não há mais segregação. Vocês são um só agora em Cristo Jesus. Somos igreja de Jesus, somos povo de Jesus. Então Paulo poderia dizer que estava preso porque os judeus acusaram ele injustamente. Paulo poderia dizer que estava preso porque Nero mandou prendê-lo e não deu banca lá e ponto, acabou. Não, Nero botou galho dentro para não arrumar um problema político com os judeus. Ele poderia dizer isso. Mas esse aprisionamento de Paulo é, na verdade, uma questão de perspectiva. Porque ele não fala que era prisioneiro devido às injustiças dos judeus. Não fala que era prisioneiro devido à frouxidão do Nero. Não, já que Nero sabia que aquilo não era verdade. Não. Paulo está dizendo, olha, eu sei quem dirige a história.
Eu sei quem é Senhor da história. Eu sei quem governa toda a história. Eu sei que na minha vida não acontece o acaso. Eu sei que a minha vida não é regida pelo aleatório. Eu sei que sobre a minha vida há um Senhor dirigindo de forma soberana a minha história, de maneira que o meu aprisionamento é um aprisionamento em Cristo Jesus, de maneira que o meu confinamento é um confinamento em Cristo Jesus, em favor de vós, em favor de vós. Querido, olha que consciência, olha que consciência. Por essa razão, qual razão? Qual razão? A razão de pregar o Evangelho e manifestar esse espírito comum a todos os seus irmãos que estão espalhados pela face da terra. Porque o mesmo apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo Jesus já não há mais homem, já não há mais mulher, já não há mais grego, já não há mais estrangeiro, de maneira que Cristo é tudo em todos. Porque em Cristo Jesus, meu amado irmão, Deus estava fazendo um único povo de toda raça, língua, tribo e nação. Por essa razão, qual razão? De olhar aquele que antes para mim era diferente, aqueles que antes para mim não tinha participação nenhuma comigo, não tinha nada a ver comigo, mas por essa razão agora eu estou confinado aqui. Meu querido irmão, estamos passando por momentos muito difíceis de aprisionamento, estamos passando por momentos difíceis de confinamento, de segregação relacional. E há indícios de que provavelmente as pessoas depois disso, até que se ache uma vacina, as pessoas vão buscar relações seguras, relações que na verdade vão ser relações movidas pelo medo, a fim de se protegerem umas das outras. Provavelmente, irmãos, vai acontecer aquilo que a Bíblia está dizendo para nós a respeito do fim do mundo, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O que isso significa? A iniquidade, na verdade, é injustiça. E o que é injustiça? É injusto quando todos nós passamos a buscar o nosso direito. Em nome do meu direito, do direito à minha saúde, direito da minha preservação, eu vou me segregar de você. E é natural fazer isso, porque a gente vai precisar se proteger sim, senão a gente vai morrer. Mas qual será o espírito, qual será a perspectiva que vai reger a gente? Com quem nós atravessaremos e qual é o espírito pelo qual nós atravessaremos esse momento que nós vamos viver e estamos vivendo como humanidade? Você vai se ver como vítima dos chineses, como vítima dos ricos que trouxeram essa doença e espalharam, porque eram eles que viajavam para lá e para cá. Nós mal pegávamos nossos ônibus para ir para os nossos empregos. Você vai se ver como vítima ou você vai conseguir discernir que a mão do Senhor está sobre tudo isso, regendo a história? Ou você vai conseguir discernir que você não é uma vítima das circunstâncias, pelo contrário, você é aquele que sabe que Deus é infinitamente maior, a capacidade de Deus é infinitamente maior do que a nossa condição de racionalizar, a nossa condição de pensar, você de prever. Quem é você nessa história? Muitos de nós, irmãos, estão perguntando quando é que nós vamos voltar? Mas talvez, irmãos, a pergunta que a gente precisa fazer é: quem vai estar lá? Quem vai estar lá? Porque provavelmente as pessoas estarão sendo regidas pelo medo. E se nós, nesse tempo, não estreitarmos as nossas relações de afeto, se nós, nesse tempo, não solidificarmos as nossas relações de amor,
muito provavelmente nos distanciaremos cada vez mais e mais uns dos outros. Paulo estava numa prisão, mas estava próximo à igreja de Éfeso. Paulo estava numa prisão, mas não estava lambendo as suas feridas. Isso é tão bacana, porque Paulo vai falar lá no versículo 1, por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo em favor de vocês, gentios, e ele não fala isso como quem está jogando na cara dos gentios que ele está preso por causa deles, e é para eles terem pena dele. Não. Olha aqui no verso 11, ele diz, portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Meu querido irmão, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não conseguem ver a vida fora dessa graça. Aqueles que estão em Cristo Jesus não conseguem ver a vida fora da perspectiva do Evangelho. Aqueles que estão em Cristo Jesus não há a menor possibilidade de viverem a vida fora dessa iluminação. Por exemplo, meu irmão, em nome de Jesus, deixa o Senhor falar ao nosso coração de forma profunda e intensa. Preste atenção. Quando Deus, em Cristo Jesus, vem aqui e se revela para o apóstolo Paulo e revela o mistério que ele vai dizer para nós, eu não vou entrar aqui agora, depois que o apóstolo Paulo discerniu pelo Espírito de Deus o mistério, ele passou a viver um ministério, de modo que a vida dele não tinha mais outro ambiente a ser vivido que não fosse o ministério. O ministério. Meu querido irmão, guarda uma coisa no seu coração, em nome de Jesus. Se há no seu coração uma possibilidade de que é viável viver fora do ministério, fora das relações de amor, fora da igreja, fora do cumprimento do propósito, das duas uma, em nome de Jesus, ou você não é um convertido, porque você ainda não se encontrou com Cristo Jesus, ou você é um convertido, mas se desviou e precisa se arrepender em nome de Jesus. Se há possibilidade de uma vida para você fora da comunhão, fora do discernimento do corpo de Cristo, fora do propósito do corpo de Cristo, se há uma possibilidade de uma vida assim para você, se no teu coração há essas cogitações, meu irmão, ou você não é convertido, ou você se desviou do chamado de Deus. Se arrependa em nome de Jesus. Porque o apóstolo Paulo, no seu período de confinamento, foi o tempo que mais ele abençoou a humanidade. A maioria das suas cartas foram escritas na prisão. Meu querido, esse tempo de confinamento é um tempo de você abençoar a sua comunidade. É um tempo de você estreitar as relações em nome de Jesus. É um tempo de você manifestar as virtudes de Deus em nome de Jesus. É um tempo de você manifestar a bondade de Deus em nome de Cristo Jesus. Meu querido, não faça desse confinamento um processo de vitimização. Não faça desse confinamento um processo de se perceber pobre coitado. Não, irmãos, entenda que em nome de Jesus há um Senhor sobre toda a história, há um Senhor que governa toda a história e que por isso, mesmo dentro dessa condição de aprisionamento, mesmo dentro dessa condição, melhor dizendo, de confinamento, manifeste a graça de Deus aos seus irmãos, pregue a palavra, manifeste o amor, manifeste a misericórdia, manifeste o favor, porque nós não somos fruto do acaso.
Há um Senhor regendo a história, há um Senhor dirigindo a história, há um Senhor governando a história. A culpa não é do chinês, a culpa não é do fulano, a culpa não é do cicrano. Não, irmãos, a gente não vai ver a vida. A nossa briga não é contra a carne, a nossa briga não é contra a esquerda, a nossa briga não é contra o comunismo, a nossa briga não é contra o pessoal da direita, a nossa briga não é contra o pessoal do centro, a nossa briga é contra os principados e potestades que atuam na região celestial em Cristo Jesus. Você está entendendo, meu querido irmão? Então, em nome de Jesus, nesse período de confinamento, se levante e abençoe as pessoas. Busque formas diferentes de abençoar as pessoas, de manifestar a graça de Deus, manifestar a bondade. O apóstolo Paulo não tinha WhatsApp, irmão. O apóstolo Paulo não tinha Facebook para acessar dentro da prisão. O apóstolo Paulo não tinha telefone, irmão. E apesar disso tudo, olha a sua carta que nos abençoa. A gente está se debruçando aqui sobre a sua carta que nos abençoa de maneira poderosa, de maneira maravilhosa. Meu querido irmão, quando nós estamos em Cristo e discernimos isso pelo Espírito Santo de Deus, guarda uma coisa no coração em nome de Jesus. A missão é essencialmente a identidade divina. A identidade divina é manifestação de amor. Deus é essencialmente amor, meu irmão. Logo, quando alguém está em Cristo, é inevitável testemunhar da sua bondade, do seu amor. Meu irmão, em nome de Jesus, quem são as pessoas com quem você tem caminhado? Quem são as pessoas que você tem manifestado bondade, misericórdia e amor? Meu querido irmão, aproveite esse tempo, faça curso, sim, leia, sim, mas ame as pessoas. Escute a história das pessoas. Conte história para as pessoas, porque as pessoas vão buscar relações seguras. E você é uma pessoa segura. Você é uma pessoa que ama tanto, de modo que as pessoas possam ter segurança na relação com você. Vou contar 2 histórias para a gente encerrar. Paulo Júnior partilhou com a gente num grupo de pastores nessa quinta-feira que lá na sua congregação tem uma criança que tem os pais com uma condição financeira bem abastada e ele tem nanismo. Então eles fazem uma operação que vai esticando os seus ossos e todo o tratamento dessa criança já está pago lá no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Todo o tratamento, todo já está caríssimo, já está tudo pago. E os pais, apesar de todo o dinheiro, apesar de todo o empenho que tinha sido pago, tentou de tudo para não ir para o Albert Einstein, ou seja, para não ir para aquele hospital de referência nacional. O Hospital Albert Einstein é um hospital de referência nacional para nós. E ele preferiu, tentou de tudo, fazer com que essa cirurgia fosse no hospital mais pobre. No entanto, e mais perto da sua casa. No entanto, não conseguiu. E aí foram ver passagem de avião, daria mais ou menos de Goiânia para lá, mais ou menos 1 hora e pouca de viagem, mas eles preferiram ir de carro. Mais de 15 horas de viagem. Por quê? Porque a segurança, o que daria segurança para as relações? Ele contou também a experiência de um empresário que viajou de Brasília para Goiânia, que viajou de Brasília para São Paulo, não lembro muito bem o lugar, que num avião que cabiam mais de 120 pessoas, tinham 4 pessoas só espalhadas porque as pessoas não queriam viajar de avião. Teve uma empresa aérea
que já tinha vendido a passagem para os seus passageiros e que fez de tudo, já havia remarcado várias vezes, cujos passageiros preferiram viajar de táxi. Mais de 25 horas, ao custo, se eu não me engano, a R$15 mil, mas para não ir num avião com outras pessoas, que as pessoas vão buscar segurança nas suas relações. E aonde, meu amado irmão, você vai estar? Porque quem são as pessoas seguras? Pessoas seguras não são aquelas que veem a vida como vítima. Pessoas seguras são aquelas que sabem que há um Senhor regendo toda a história. Pessoas seguras não são aquelas que partilham da sua condição para que outras pessoas tenham penas dela. Não. Pessoas seguras são aquelas que partilham da sua condição para inspirar outras pessoas. Elas não contam suas histórias como pobre coitado. Não. Elas contam suas histórias que esteticamente não têm sucesso nenhuma como inspiração. Meu querido irmão, use todo esse momento, toda essa circunstância para manifestar esse amor, essa graça, essa bondade de Deus a todos aqueles que o cercam. Porque nós não estamos confinados por causa dos chineses. Nós não estamos confinados por causa do sistema político e muito menos por causa do sistema econômico ou por manobras políticas e manobras econômicas. Nós estamos nessa condição porque há um Senhor sobre toda a história, há um Senhor sobre tudo e sobre todos. E nessa condição nós manifestaremos a graça, a bondade de Deus, assim como o apóstolo Paulo, no seu tempo de confinamento, fez e nos abençoou. Que esta palavra de Deus possa inspirar você e levar você para as relações, não com os outros, mas com o seu próximo, porque você é uma unidade humana conosco em Cristo Jesus. Deus abençoe, Deus ilumine a sua vida, em nome de Jesus. Amém.